começando mais um Sociedade em Ação. Eu sou Jordana Eutz e junto contigo vou conhecer hoje um pouquinho mais de uma instituição engajada em fazer o bem em prol da nossa comunidade. Hoje eu vou conversar um pouquinho com a Pamela de Campos, que é presidente voluntária do Lar São Vicente de Paula, aqui de Novo Hamburgo. Oi, Pamela, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço pela oportunidade de falar em nome do Lar São Vicente mais uma vez. Então vamos lá, quero saber de tudo um pouquinho hoje. Para começar, para o pessoal de casa também se localizar, quantos idosos são atendidos pelo Lar São Vicente de Paula e onde ele fica localizado aqui na cidade? Hoje a gente conta com 44 idosos que são atendidos. A casa comporta até 49, mas a gente está aí com algumas vagas disponíveis por conta da pandemia, que a gente não está conseguindo preencher pela impossibilidade, né, de fazer todo o processo de seleção. E o Lar São Vicente fica no bairro Primavera. Então pertinho aqui, é uma de fácil localização aqui na cidade. Do Liberato, fácil localização. Fácil de chegar, e desses 44 idosos que tu me falaste, qual é a faixa etária deles? E eu quero saber se já estão todos imunizados. Eu não vou saber te dizer exatamente a idade deles, mas a gente tem idosos, a gente acolhe idosos a partir de 60 anos, né? E a gente tem idosos com mais de 100 anos lá no lar. Mais de 100 anos, centenários no lar. Temos centenários. Todos imunizados? Todos imunizados, sim, com as 2 doses já tomadas. Ai, coisa boa, né? Um alívio, acredito, para vocês, né? É um alívio. E qual é o idoso, assim, que está mais tempo no lar? Agora tu me pegou. Vou ter que me informar, não me lembro agora qual é o que está mais tempo. Mas são 44. Os nossos voos, ultimamente, eles estão com uma expectativa de vida bem maior do que o normal, né? A gente até brinca que cada vez a gente consegue ficar mais tempo sem ter mortes, né? Então, o que é muito bom, porque a gente vê que eles estão sendo bem cuidados, estão com uma qualidade de vida boa. Então, a maioria deles está lá há bastante tempo, né? E já passou aquela coisa de idosos serem pessoas, assim, menos possibilitadas de fazerem as coisas, né? Hoje, os idosos, às vezes, são melhores que muitos jovens, né? Disposição, se a gente for saúde. pensar que 60 anos já é idoso, né? Até assusta, né? Quantas pessoas que a gente conhece com 60 anos que são super ativos e têm uma vida bem ativa mesmo na sociedade, né? E mesmo no lar, que é uma instituição, assim, uma casa, pode-se dizer, né, deles, eles conseguem ter essa disposição, têm atividades voltadas a isso? O Lar São Vicente sempre foi conhecido por ser uma instituição que tinha muita atividade, né? A gente tinha voluntários engajados em todas as áreas, nós éramos campo de estágio da Fevale, a Unicinos também era parceira, outras instituições. Mas com a pandemia tudo mudou, né? Hoje a gente já tem uma realidade bem diferente, a gente está tentando fazer com que eles fiquem ativos mesmo com toda a dificuldade da pandemia, mas a gente faz o possível. A gente também está tentando fazer o possível. E eu quero saber se ela é uma instituição pública aqui da cidade ou se é uma instituição privada e quem pode ou tem direito a fazer parte. Na verdade, o Lar São Vicente é uma associação sem fins lucrativos que foi criada pela comunidade de Novo Hamburgo. Um grupo de pessoas se uniu, viu a necessidade de ter um lar, porque nós não temos em Novo Hamburgo e nem na região nenhum lar público que seja mantido pela prefeitura, pelo governo local. Então, na época, se constatou, há mais de 30 anos, que existiam muitas pessoas carentes que não têm como pagar por um lar normal, né, que cobra aí em torno de 3, 4, 5 mil reais, às vezes muito mais, porque é efetivamente o custo para a manutenção de um idoso, né? Então, muitas pessoas ganham um salário mínimo de aposentadoria e não tem para onde ir, não tem mais familiares ou não tem familiares com condições de cuidá-los. Chega um determinado momento da vida em que ou o familiar para de trabalhar para cuidar do idoso, ou ele precisa de um local para colocar, né? Porque realmente não tem mais como. Então, o lar foi criado dessa forma. É uma instituição da comunidade de Novo Hamburgo, criado pelas mãos da comunidade, literalmente, porque foi construído por voluntários, com alguma verba pública na época, mas quase tudo foi doação. E até hoje é assim que ele é mantido, né? O idoso deixa sua contribuição, o valor da sua aposentadoria, mas que não paga nem 1/4 do que a gente gasta para mantê-los, então todo o restante é através da ajuda da comunidade. Quem pode entrar no lar? Todo idoso acima de 60 anos que seja residente de Novo Hamburgo e que seja carente, né? Que não tenha condições realmente de se manter sozinho ou que não tenha condições de ir para outro local sozinho com a sua aposentadoria, com o valor que recebe, né, de provento. Então, esse idoso está apto a residir no Lar São Vicente. E essa parte de chegada no lar vem por parte da
própria família ou vocês também já receberam idosos que por via moravam sozinhos, não conseguiam mais e foram procurar o lar? Muitos dos nossos idosos, a maioria dos nossos idosos vem por vontade própria. Boa parte deles não tem ninguém. São pessoas que não tiveram filhos, os irmãos já são idosos também, os sobrinhos, na maioria das vezes, não se sentem responsáveis, né? Então, são pessoas que nos procuram porque estão muito sozinhos, não querem mais viver sozinhos, começam a ter medo de ficar sozinhos. Ou pessoas que têm família, pessoas que estão no convívio familiar, mas que começam a sentir aquela culpa porque estão atrapalhando, eles se sentem atrapalhando porque começam a necessitar de alguns cuidados, enfim. Então, a maioria dos idosos que nos procuram porque realmente é eles que querem o Lar São Vicente. Mas a gente tem diversas realidades, né? Sim. Temos alguns casos que são encaminhados através da prefeitura, né? Agora a gente está sem um plano com a prefeitura, mas nós tivemos durante muito tempo contrato com a prefeitura, então eram encaminhados idosos que estavam em realmente situação de vulnerabilidade muito forte e aí precisavam de um local e não tinham mais ninguém. Então a gente tem várias realidades diferentes nesses 30 anos de história do lar. 30 anos de histórias. E quais são os trabalhos realizados pelos profissionais que trabalham com o lar? Qual é esse suporte com os idosos? A gente tem uma equipe de quase 40 funcionários lá no Lar São Vicente. Então, a gente tem desde enfermeiras, técnicos de enfermagem, cuidadores, cozinheiros, pessoal da manutenção, da lavanderia, da limpeza, da coordenação, da administração. Temos uma psicóloga, uma assistente social, temos um médico que é voluntário, temos uma nutricionista. Então, toda a gama de necessidades deles são atendidas por esses profissionais, né? E como a pandemia impactou com as ações que o lar realizava? E como ficou o emocional dos idosos, tendo que se ver numa situação de ficar mais fechados, né? Não recebendo visitas, apenas convivendo entre eles, né? Como ficou essa situação? E também das ações, como tu falou que o lar sempre faz muitas ações, como ficou essa situação? Ano passado, quando tudo começou, a gente achou que o lar não ia resistir ao final do ano, assim, porque realmente nós temos uma situação financeira muito precária há muito tempo, assim, porque cada vez mais se tem mais exigências dos órgãos com relação ao que a gente precisa dar para os idosos. Isso faz com que a gente tenha um custo muito elevado. O nosso custo individual para cada idoso é em torno de R$4.000 para mantê-los mensalmente, né? Pensar que o salário mínimo está em R$1.100, né? Que é o que eles deixam de contribuição, alguns às vezes menos, porque tem alguns envolvimentos, enfim, particulares. Então, é muito dinheiro que falta todo mês para a gente conseguir completar. Então, quando veio a pandemia, a gente se deu conta que não poderia fazer eventos, que é a nossa principal fonte de arrecadação. A gente realmente ficou bem assustados e nós, como voluntários, tivemos que ter criatividade para buscar outros meios, né? A comunidade de Novo Hamburgo é muito engajada com o Lar São Vicente. A gente tem uma rede social que tem assim, um engajamento muito, muito forte. Tudo que a gente pede, a gente recebe. Realmente as pessoas têm um carinho assim, pelo lar. Eu acho que toda essa história, né, esses 30 anos de história, de seriedade, de comprometimento com os idosos, faz com que as pessoas tenham então esse prazer em ajudar, né? Então a gente não pode reclamar porque toda a alimentação dos idosos é basicamente fornecida pela comunidade, vestuário. Tem muito apoio da comunidade. E em 2020, então, a gente conseguiu várias verbas que vieram através do governo federal, do governo estadual, de algumas outras empresas que veio justamente por causa da pandemia, né? Então, foi isso que nos ajudou e que nos deu um respiro em 2020, porque a gente teve, normalmente a gente teria um evento pelo menos por mês no lar, e ano passado a gente conseguiu fazer um evento, que foi a Festa do Bem, que o pessoal que organizou foi muito insistente, porque eles fizeram uma festa que normalmente é presencial, eles fizeram à distância. Eles realmente foram muito criativos assim para conseguir fazer e tiveram uma arrecadação financeira maior do que em qualquer outro ano, assim, que bom. Que nos ajudou bastante. E também o que tem nos mantido ultimamente, nos ajudado muito, é a arrecadação através das declarações de imposto de renda, que até estamos em época de imposto de renda. Para quem ainda não fez essa declaração, é possível doar até 3% do que você vai pagar de imposto, pode doar para o Lar São Vicente. Empresários que estão assistindo aí, por favor, quem está assistindo tem um pai, um tio que tem uma empresa. Pamela, fala um pouquinho para a gente como pode ser feita essa destinação do imposto de renda. Eu digo que é muito simples, a gente só precisa ter boa vontade, porque é a melhor forma da gente ajudar. O imposto que nós pagaríamos de qualquer forma para a União, a gente pode deixar na nossa cidade. Perfeito. 3% para o fundo do
idoso e 3% para o fundo da criança. O fundo da criança em Novo Hamburgo a gente tem várias entidades que podem ser beneficiadas e que precisam muito também. O fundo do idoso, a única entidade habilitada a receber as verbas é o Lar São Vicente, porque é a única entidade em Novo Hamburgo que presta um serviço assistencial para os idosos. Então, nós somos a única habilitada e nós teríamos uma capacidade aí de arrecadação em torno de 15 milhões por ano. Nossa. E nós não chegamos a 100 mil por ano de arrecadação. É muita gente que deixa de fazer a sua destinação, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de boa vontade, mas não deixa, a pessoa não tem que tirar nenhum centavo do bolso. É só destinar, em vez de destinar para a União, destina para o fundo do idoso. E vale lembrar que o dinheiro fica aqui e nada impede de que futuramente essas pessoas também não precisem de um lugar assim. Então é uma mão ajuda a outra. O hamburguense é um povo solidário, é uma comunidade muito unida e muito engajada. Falando em engajamento, tu como presidente voluntário, quero saber como começa a tua história com o lar. Na verdade, a minha família sempre colaborou com o lar de muitas formas. Os meus pais são voluntários do lar há muitos anos. O nosso escritório da família presta serviço de contabilidade para o lar também há muito tempo. Através disso, eu sou advogada, acabei sendo advogada voluntária do lar em algumas oportunidades também. E sempre participava, mas de uma maneira mais indireta, né? E aí... por coincidência da vida ou não, mas no ano do falecimento do meu avô, que era uma pessoa que eu amei muito e amo até hoje, enfim, uma pessoa que tem uma grande relevância na minha vida, assim, e ele era muito engajado em causas sociais, ele sempre foi engajado em tudo, assim, participou desde a área política até a área social, esportiva, sempre ele foi engajado em todas as áreas. Quando ele faleceu, ele estava muito mal, mas ele seguia fazendo suas atividades na área, na igreja, daí ele participava de grupos da igreja e muito engajado, ele fazia visita para doentes toda semana, enfim, mesmo com toda aquela situação que ele estava vivendo, ele morreu de câncer, ele teve um tratamento difícil no final. E logo depois do falecimento dele veio a notícia de que o lar estava precisando de pessoas para assumir a diretoria, que a diretoria anterior não ia mais continuar e que precisavam de pessoas. E eu senti aquilo como uma forma de eu honrar o legado do meu avô, sabe? De fazer alguma coisa também mais concreta em nome dele, assim, pelo que ele representou na minha vida e o que representou na vida dessas pessoas que ele auxiliou durante a vida dele. Então, foi assim, eu acabei me oferecendo para o cargo, junto com a Carol, que é minha vice até hoje, a gente assumiu em 2016, eu disse, se tu aceitar ser minha vice, eu aceito ser presidente, ela aceitou, e a gente tem feito aí um trabalho que nos orgulha muito desde então. Trabalho de referência, eu particularmente escuto falar bastante das ações do Lar São Vicente, participo também na medida que dá. Falando das ações, vocês têm muitas ações o ano inteiro, né? Tem brechó, tem pizza, tem cachorro-quente, tem chá. Essas ações, este valor é todo destinado aos idosos, como tu falaste, né? Então, os idosos que ficam por lá, além da contribuição que eles dão da sua aposentadoria, este valor é destinado ao tratamento de alguma eventualidade. É isso, eles não tem mais algum outro valor para a família, por exemplo, além da aposentadoria. Não, vem tudo dessas ações. Isso, tudo dessas ações. A gente tem famílias que têm um pouco mais de condição e que conseguem auxiliar de outras formas, através, inclusive participando dos eventos, participando da diretoria. Nós temos familiares que participam da diretoria, que são conselheiros, que se engajam realmente e contribuem também de outras formas, né, por esses idosos. Mas o valor todo de todas as ações sempre é destinado à casa. A nossa intenção sempre é fazer com que, aliás, a gente tem um sonho de que o lar atendesse mais idosos, né? A demanda do lar é muito maior do que a gente atende. Se nós tivéssemos o dobro de vagas, certamente elas estariam preenchidas, porque a gente tem, cada vez que a gente abre o processo de seleção, a gente tem que dizer muitos nãos de pessoas que realmente precisam, porque a gente não tem como atender todo mundo, né? Então, a nossa intenção era de começar a utilizar os valores para tentar ampliar a casa, né? Para tentar trazer mais idosos. Mas, infelizmente, os custos mensais são muito altos. Então, ainda a gente não consegue ter esse respiro para que sobrar dinheiro para poder ampliar, né? Mas um dia a gente ainda vai conseguir. Com certeza. E a comunidade é muito engajada. Muito, muito. Então, a gente sabe que é só passar essa pandemia, melhorar um pouquinho as coisas, dar aquele start, aí a gente vai ter boas notícias, sem dúvidas, vindas do lar. E eu quero saber se existem também voluntários ou apenas funcionários na casa. Como é essa distribuição? Aqueles profissionais que eu te falei no início, tirando o médico, né, que é voluntário, ele vai uma vez a cada 15 dias no lar.
Dr. Jocinei Arruda, inclusive, querido há muitos anos, ele é voluntário do lar. Tirando ele, todos os demais são funcionários contratados da casa, né? E aí a diretoria e os conselheiros são todas pessoas voluntárias que participam. Aí, como eu falei, antes da pandemia nós tínhamos pessoas que iam lá para fazer diversas atividades com os voos, né? Todos voluntários, e que infelizmente a gente não está podendo receber ninguém no momento, mas boa parte das atividades que eles faziam antes eram feitas através dos voluntários. E tem uma ação no final do ano que para mim é uma das ações mais emocionantes, que a rede social, como tu falou, do lar é muito engajada e vocês postam a foto dos vovôs e das vovós com um pedido de Natal. E nunca, pelo menos eu nunca vi nada muito grandioso materialmente. Sempre é uma roupinha, até vi anos atrás uma volta no shopping, um café colonial. Como é esse final de ano para eles, assim? Tem vovôs e vovós que têm família, tem alguns que não têm. E essa ação de Natal em especial, onde a comunidade abraça mais o lar. Como é isso para ti, para a instituição e em especial para eles? Essa ação foi uma surpresa muito agradável assim, para nós, porque acho que faz 4 anos que a gente faz essa ação. E a primeira vez que a gente fez foi a pedido da comunidade. As pessoas viram outros lares de outras cidades fazendo, nos sugeriram e pediram para a gente fazer e a gente pensou, acho que pode dar certo. Aí a gente fez toda a preparação das fotos, dos pedidos, né? E quando a gente publicou nas redes sociais, a gente levou um susto até, porque em 2 horas todos os idosos já tinham sido adotados, né? Que a gente fala. E no dia seguinte todos eles já tinham 2 pessoas para adotar. No outro dia já eram 3, então aquele ano todos eles receberam pelo menos 3 adoções, né? Três pessoas bacana. que quiseram contribuir. E todos os anos isso se repetiu, sempre foi assim muito fácil, a gente publica e as pessoas já vão lá, já estão esperando por aquilo, né? E para os voos também é um momento muito legal. Antes da pandemia, no passado, infelizmente, a gente não pôde fazer dessa forma, mas antes da pandemia, além da gente fazer a entrega dos presentes, a gente fazia um momento de confraternização de Natal entre todas as pessoas que estavam doando, elas iam até o lar, a gente fazia uma confraternização com comida, uma festinha mesmo, né? E eu saí de lá em várias dessas confraternizações muito emocionada, porque as pessoas chegavam muito emocionadas, né? Felizes por estarem fazendo aquela ação de Natal e felizes por estarem encontrando os voos. E os voos também, a gente tem, como eu falei, realidades muito distintas, mas nós temos muitos idosos que são muito carentes emocionalmente, né? Ou porque não tem realmente ninguém, como eu falei, muitos deles não têm família, né? Então são pessoas muito sozinhas no mundo. Então para eles esses momentos são momentos de carinho, né? Assim como eles se apegam muito aos funcionários, aos voluntários, né? Então eles também se apegam a esses momentos. E mesmo os que têm família também, eles gostam, né, do envolvimento, gostam de todo esse carinho da comunidade, gostam muito dos presentes, independente de quais são. Então, é realmente uma ação que emociona sempre, todos os anos. Emociona muito, porque é nesses momentos que a gente vê que, às vezes, a gente pensa nas grandes coisas e o gesto começa lá naquela pequena coisa, né? Então, exato. a gente... os pedidos, eu vou citar alguns aqui que eu vi, né, que eram... chinelo, Radinho de pilha, radinho, blusinha, até anos atrás, uma voltinha no shopping, sim, teve fazer as unhas, coisas assim que pra gente, às vezes a gente não dá, tão banal, não dá né? valor, é tão comprar uma roupa, ai, vamos ele comprar uma roupa, mas pra eles é uma coisa diferente, né? E pós-pandemia, o pessoal pode ir lá, fazer as unhas dos voos, conversar, jogar canastra com os voos, tem essa interação com a comunidade, aberto? A gente está ansioso por esse momento, porque inclusive quando começou a pandemia, a gente colocou como regra lá no lar que ninguém mais entraria, a não ser os funcionários que realmente precisam entrar, e eles têm todo um protocolo a seguir quando entram, né? Desde higienização, EPIs, etc. Então, eu não vou no lar desde abril do ano passado. Sim. Eu sigo fazendo meu trabalho à distância, então sinto uma saudade muito grande dos idosos, porque a gente entendeu que nós, voluntários, temos que respeitar esse momento deles, né? Sim. Então agora eles estão todos vacinados, mas mesmo assim não estão imunes à doença, né? Sim, correto. São os mais sensíveis à doença. Graças a Deus a gente não teve nenhuma perda pelo Covid. Todos os nossos idosos que se infectaram foi depois da vacina, então todos eles passaram muito bem, sem nenhuma grande complicação. Mas a gente vê que os voluntários têm que respeitar, né, isso, então a gente não está indo no lar também.
Mas estamos já planejando como vai ser o retorno, né, aos poucos, para a gente poder fazer. Até porque, antes tu me perguntou, eu acho que eu não respondi a questão do psicológico deles também, que é o que mais nos preocupa agora, né? Eles estão realmente muito abalados psicologicamente, a gente não pode negar isso, porque eles ficaram completamente isolados durante um ano, né? Mais de um ano agora já. Aqueles que têm familiares, eles só podem ver os familiares através de uma janelinha, sem ter contato físico. Então, pense, isso é muito pesado, né? Para quem já está numa fase da vida complicada. Então, mais do que nunca, eles precisam muito. A gente tem feito videochamadas, né? Tem feito de tudo. A nossa psicóloga está atuando muito ativamente, assistente social também, para tentar fazer com que eles não se sintam tão sozinhos. Mas não adianta, o contato físico faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Então, estamos com muitos planos para que assim que a nossa equipe técnica nos liberar e disser, não, agora eles estão fora de perigo, a gente poder fazer e poder trazer a comunidade, poder voltar a ter todo aquele trânsito que era intenso, né, na vida do lar, a gente está louco para voltar de novo. Fazer as ações, fazer brechó, a feijoada no sábado. A feijoada vai ter em julho, já está marcada. Como vai ser? Inclusive, a gente está super feliz, porque a gente fez, a última que a gente fez foi em 2019, nós fizemos 700 unidades e foi muito bem, e nós prometemos em 2019 que a próxima edição ia ser 1.000 unidades. Nós já começamos a venda faz um mês, mais ou menos, e já foram 700, mais de 700. Nós estamos já aí, bateu o recorde. Já bateu o recorde. E vai ser drive-thru? A gente quer chegar aos 1.000. Sim, vai ser drive. Os voluntários que vão participar, vamos diminuir ao máximo o número de voluntários para não ter riscos, né? Todos eles isolados, sem contato com os idosos também. E as pessoas vão chegar só com o carro, retiram, também não precisam ter contato com ninguém, então vai ser bem seguro. E a tecnologia, como tu falaste, tem ajudado bastante, né? Com as videochamadas, assim, aproximando os voos das suas famílias. E a tecnologia também ajuda a fazer o bem, as doações. Eu quero saber como o pessoal pode entrar em contato para fazer as doações para o lar. Se são só doações em espécie ou podem ser feitas doações de alimentos, roupas. Como é esse processo? As pessoas sabem, quem nos segue nas redes sociais sabe que tudo que a gente tem de mais importante ou de mais necessário no momento a gente divulga ali, né? Sempre que precisa de alguma coisa específica a gente divulga no nosso Facebook, no nosso Instagram. Mas recebemos, apesar de a gente não estar autorizando a entrada de ninguém no lar, mas as pessoas podem entrar de carro e tem um local específico para deixar as suas doações. Principalmente doações de alimentos, de EPIs, de produtos de higiene, fralda geriátrica, é uma coisa que a gente utiliza muito, então as pessoas podem seguir doando sem problema nenhum, a gente agradece, inclusive. Roupas nós estamos evitando receber, porque nós sempre tivemos a política de usar as roupas quando são doadas, a gente usa nos idosos, e aquilo que não é usado, a gente sempre tinha um brechó que a gente fazia. O brechó não está acontecendo por razões óbvias, né? Então a gente não quer acumular doações, né? Então a gente prefere que sejam doados para pessoas que realmente precisem no momento. Então, no momento, roupas não são nossas necessidades, então a gente pede que as pessoas destinem para quem realmente precise. E além disso, a gente tem a doação financeira, ela pode ser feita via cartão de crédito, que a gente tem através do nosso site, larsãovicente.com.br, a pessoa entra ali, escolhe os valores que quer doar, pode ser pelo cartão, pode ser via Pix, pode ser via boleto, pode ser via transferência bancária. A doação financeira é muito fácil hoje em dia de fazer, né? Então, a pessoa pode escolher a forma como queira fazer, enfim, e a gente dá as opções. E o pessoal também tem que ficar claro que toda doação é bem-vinda também financeiramente, né? Às vezes a gente acha que não vai fazer diferença, porque um vai doar mais do que você, talvez, mas faz muita diferença, né? Muita. Até uma cesta básica, às vezes não pode doar alguma coisa para os 44 voos, mas doa uma cesta básica que todos vão poder se alimentar, vão poder fazer pelo menos uma refeição, então toda ajuda é bem-vinda. E no Drive, que é quando? Em junho? 10 de julho, isso. 10 de julho, drive de feijoada, 10 de julho. Já aproveita e leva também uma doação, porque não vai passar de carro ali, deixa a sua doação, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito bem-vinda. E, Pamela, agora eu quero te fazer uma intimação aqui, ó. Quando voltar ao lar, a gente vai lá com a nossa equipe aqui da Vale TV fazer uma matéria com os vós e com as vós. Ai, que legal. Eles vão adorar, eles adoram se ver na TV depois, pegar no celular, eles adoram. Vamos mesmo. Vamos, com certeza. Vamos. Pamela, muito obrigada pela tua presença, por contar um pouquinho mais do que é o trabalho do Lar São Vicente de Paula. A gente sabe que tem muitas mais ações aqui, tem assunto aqui para uns 2 sociedades, mas volte mais vezes. Muito obrigada. E o pessoal que está em casa, vamos continuar ajudando, como sempre ajudou o Lar São Vicente de Paula, os vovôs, a Pamela e toda a comunidade agradece.
Pamela, deixa um beijinho pro pessoal do lar que vai assistir depois. Eu tô com uma saudade de vocês sabem, quando eu passo lá de carro já me emociono, já chorei muitas vezes dando oi para eles na janelinha, mas vai passar e a gente logo vai poder abraçar todo mundo. Obrigada, Pamela. Eu que muito agradeço. obrigada. E a você, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. O Sociedade em Ação volta semana que vem, te espero lá.